oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a preletora Silvana Cassimiro de Souza. Estamos estudando bastante aqui nas reuniões virtuais. Nós agradecemos em nome da Seite Noé do Brasil você estar aí, ligado nas nossas atividades. Parabéns a todos. E se você está chegando pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. A semana passada nós fizemos um estudo, lembra que nós falamos de onde vem o poder da cura? E hoje nós faremos a parte 2, tá bom? Daremos continuidade a essa reflexão. Portanto, quem não assistiu a semana passada, essa aula estará disponibilizada no YouTube. Você poderá assistir para dar essa sequência no estudo que nós faremos agora, tá bom? E hoje nós iremos continuar estudando Sabedoria da Vida Cotidiana em 365 preceitos, que é o volume 2, tá? Utilizaremos também a Sutra Sagrada hoje e a Verdade, volume 8, da coleção A Verdade, tá? Esses serão os livros textos que utilizaremos hoje. Muito obrigado, dê o seu like e para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, você receberá todas as nossas notificações, temos atividades virtuais todos os dias e você poderá conhecer ainda mais sobre o ensinamento da Seite Noé. Muito obrigado, muito obrigada. E dando continuidade à nossa reflexão da semana passada, de onde vem o poder da cura, hoje faremos então a parte 2, tá? E vamos falar hoje um pouco de atmosfera, tá? Para se curar a doença, é preciso eliminar a atmosfera de doença. A atmosfera faz a doença e a atmosfera também cura a doença. Basta que nós tomemos a decisão de mudar, de realizar as grandes transformações, tá? E aqui no livro A Verdade, volume 8, na página 327, anotem aí, tem um item que o mestre está nos orientando como melhorar a nossa atmosfera, tá? Aí ele fala assim: a atmosfera da pessoa emana das ideias armazenadas no seu subconsciente. Para melhorar a própria atmosfera, não há outro meio senão melhorar as ideias acumuladas no subconsciente. Lembra que nós falamos na semana passada sobre a ideia da saúde, a ideia da prosperidade, a ideia da perfeição, a ideia do Filho de Deus? Então, essa ideia que nós temos que gravar no nosso subconsciente, porque aí esse sentimento vai transformando a nossa atmosfera, tá? As pessoas são atraídas ou repelidas, mesmo inconscientemente, pela atmosfera dos outros. Existem casos em que a boa atmosfera de uma pessoa piorou rapidamente
quando houve mudança de pensamento, tá? Então, a pessoa tinha uma boa atmosfera, tá? Uma energia, uma vibração, e de repente mudou, tá? Ficou caidinha, né? Ficou com aquela atmosfera triste, abatida, né? A vibração negativa, tá? Então, aí o mestre orienta assim: se você quer ser amado e obter colaboração, é preciso melhorar a sua atmosfera. A atmosfera é que fala e atua, tá? Nós podemos estar calados, mas as pessoas estão captando a nossa vibração, a nossa atmosfera. Por mais que estejamos pronunciando belas palavras, se a nossa atmosfera, muitas vezes, revela o inverso, tá? Fica alguma coisa muito superficial, algo muito da boca para fora, simplesmente. Aí o mestre nos orienta assim: mentalize dessa forma, tá? O amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. O amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Essa mentalização, ela melhora a nossa atmosfera. E tem uma outra mentalização que os senhores podem fazer, que na verdade não é uma mentalização, é uma meditação, que nós chamamos de meditação para contemplar a aura suave, como a lua cheia, que está aqui, tá? Nesse livreto, Meditação para Contemplar Deus, Shinsokan e outras orações, tá bom? Então, na página 21, esta é uma prática que nós podemos fazer todos os dias para melhorar a nossa atmosfera. E ela vai se tornando suave e cordial, de modo que nós possamos transmitir paz e alegria às outras pessoas, tá bom? E aqui tem um texto que eu queria colocar para vocês, porque depois vocês vão começar a praticar, que diz assim: o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Então, algumas coisas do texto da meditação que os senhores podem seguir aqui direto pelo livreto da meditação Shinsokan, que é a meditação para que nós possamos transformar a nossa atmosfera, tá? Então, seguindo aqui na página 328 do livro A Verdade, volume 8, o mestre Masaharu Taniguchi nos orienta da seguinte forma: a força que estrutura a atmosfera do homem é o pensamento, que por sua vez constitui a força que estrutura o temperamento, a saúde do corpo carnal e até mesmo o destino. Podemos dizer, portanto, que a atmosfera, o corpo carnal e o destino possuem entre si uma íntima relação, tá? Pensamentos como temor, ira, ciúme, ganância, ódio, sendo ilusões que encobrem a natureza divina. Repetindo, tá? Temor, ira, mágoa, ciúme, ganância são sentimentos ilusórios que encobrem a nossa natureza divina e que constituem a causa das doenças. Portanto, nós temos que mudar a nossa atmosfera, eliminando todos estes sentimentos.
Eliminar essas causas significa descobrir a natureza divina e fazer manifestar o eu perfeito e saudável. Então, quando ele nos orienta aqui, eliminando todos esses sentimentos, manifesta-se a natureza divina. E quando manifesta a nossa natureza divina, naturalmente o Filho de Deus perfeito e saudável sai do seu esconderijo, digamos assim, e se manifesta de forma plena, tá? E aí ele diz também assim, que existem casos concretos de curas de doenças somente pelo perdão às pessoas por quem nutria ódio, ressentimento ou raiva. Isso porque o amor e o perdão são manifestações da força curativa de Deus. Pratique a oração do perdão. Todas as vezes que tiver esse sentimento de mágoa, de tristeza, quando alguém te deixou irado, magoado por alguma situação, faça imediatamente a oração do perdão. Não vá acumulando esses sentimentos. Então, todas as noites, elimine esse sentimento da mente para que você não grave no seu subconsciente, tá? Para que você não acumule ressentimentos no seu subconsciente que vão gerando, né, todas as doenças, tá? Então, aqui tá na página 328 do livro A Verdade, volume 8, tá bom? Tudo bem até aqui? Vocês estão tranquilos? Então, seguindo o nosso estudo, que é o mesmo livro que nós utilizamos a semana passada, Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 2. Temos também o volume 1, que é o branquinho, e o rosinha, que é o volume 2, tá? Na página 132, olha o que o mestre nos orienta, tá? Com o conhecimento dessa verdade vertical, que nós também falamos a semana passada, segundo a qual o homem é filho de Deus e é inadoecível, e a aplicação da verdade horizontal, segundo a qual o mundo ele é projeção da nossa mente, tá? Ocorre em pouco tempo a cura de doenças cujas raízes psicológicas não são tão profundas, tá? O que o mestre quis dizer, tá? Que quando não é algo tão forte, tão arraigado, de uma forma mais rápida, nós conseguimos eliminar da mente quando criamos a convicção da verdade vertical, que o homem é filho de Deus, e da verdade horizontal, que tudo é projeção da nossa mente, tá? Mas ele nos explica que existem casos, né, em que a causa psicológica ela está muito arraigada e o estado do paciente pode se agravar momentaneamente na aparência, tá? Digamos que é assim, quando nós começamos a fazer muita oração, tá? Muita oração, parece que tudo piora, que tudo desmorona, mas na verdade não é. Tá? E isso na Seitinoye nós chamamos de desintegração da ilusão, tá? É o momento onde eu fiz uma substituição, eu tirei os sentimentos de tristeza, de mágoa, de ódio e coloquei os sentimentos da imagem verdadeira, do eu verdadeiro. Eu fiz uma substituição. E quando eu começo a fazer essa substituição, é como se eu tivesse um copo de água suja e eu vou colocando água limpa. E eu vou substituindo esses sentimentos que estavam gravados, arraigados na minha mente. E naturalmente, né, aparentemente parece que tudo está piorando, mas na verdade tudo já está melhorando, tá? Não precisamos ficar assustados diante desse agravamento aparente, pois ele faz parte do processo de desintegração da ilusão.
Doenças crônicas graves são como prédios construídos sobre um alicerce cheio de falhas, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso também na contínua chuva de néctar da verdade, que é a Sutra para a cura espiritual, tá? E aí vocês vão conseguir compreender bem, tá? Assim, como um prédio tomba, produzindo um estrondo, quando se quebra o alicerce, as doenças se agravam momentaneamente, quando se desfaz a ilusão em que constituía a sua base, tá? Então, é aquilo que eu falei da substituição, tá? Eu tiro a mente iludida e coloco a mente de Deus, tá? A mente verdadeira, tá? No momento da desintegração da ilusão, o estado do paciente parece mais grave que o estado anterior. Da mesma forma como a queda do prédio e o monte de escombros são mais feios que o prédio em pé. E esse estado, ele poderá perdurar até que os escombros da ilusão desintegrada sejam removidas pela ação de purificação da natureza, né? Mas já se pode afirmar que a doença está curada, pois o fenômeno da desintegração é a prova de que foi destruída a causa mental da doença, tá? Então, orem, não é para interromper. Quando parece que tudo piorou, tá? A gente fala, mas essa oração não dá resultado. Aí você para. E aí quando você para de orar, digamos que toda aquela poeira que estava arraigada, grudada lá no seu subconsciente, toda aquela sujeira, ela volta, né, para o seu lugar. E aí parece que tudo voltou à serenidade. Mas na verdade não é. Temos que continuar firmes, tá? Que logo a tempestade irá ser extinta, com certeza absoluta, tá? Outro item importante para nossa reflexão de hoje, que o mestre coloca assim: quanto mais remédios, mais doenças. Sabe aquelas pessoas que só pensam em remédio, comprar remédio o tempo todo? Aí ele diz assim: justamente os que se preocupam demais com a saúde e se interessam por diversos tipos de terapia são propensos a adoecer mais facilmente. Existem pessoas que, apesar de viverem cercadas por tônicos, vitaminas, contraem gripe ou resfriado com frequência. Isso acontece porque na balança da vida dessas pessoas, o peso da fé na perfeição da imagem verdadeira do homem é bem menor que o da fé na matéria. Então, a fé absoluta em Deus, ela é menor que a fé nas leis da matéria, tá? Então, a balança, ela fica assim, as leis da matéria e a fé absoluta em Deus, tá? E aí nós temos que inverter a balança, fé absoluta em Deus e as leis da matéria não fazem parte das minhas crenças. A minha crença é em Deus, a fé absoluta em Deus, tá? E ele diz assim: a ideia de que o homem é um ser material faz com que a pessoa ela se sujeite cada vez mais à lei da matéria, segundo o qual todo elemento material é perecível. Em consequência, torna-se vulnerável a doenças e, adoecendo, recorre aos remédios. Assim, a ideia de que o homem é um ser material aumenta a ocorrência de doenças e, naturalmente, o uso de remédios, tá? Aí a pessoa, às vezes, ela diz assim: ah, mas eu nunca pensei em doença, mas fiquei doente. Com esse argumento, algumas pessoas querem contestar a verdade de que a mente se manifesta no corpo, mas
a verdade é que, embora a pessoa não pense diretamente na doença em si, a ideia ou a crença de que o homem é um ser frágil e perecível, que está muitas vezes arraigado no subconsciente, faz com que se manifeste em forma de doença. E essa ideia de pecado, essa ideia de doença, essa ideia de que o homem é frágil e perecível, se manifesta em forma de doença, tá bom? E o mestre, ele nos orienta assim, vou tomar uma água um pouquinho, tá? Enquanto eu tomo água, os senhores batem palma, por favor, para não ficar aquele silêncio no ar, por favor. Muito obrigado. O mestre, ele nos orienta assim, os remédios são instrumentos auxiliares, tá? Por melhores que sejam os medicamentos ou os processos terapêuticos, não ocorreria a cura se a vida não tivesse a força curativa. Os medicamentos e os processos terapêuticos têm apenas a função de auxiliar a força curativa natural. Os instrumentos auxiliares de cura são necessários, mas se passarmos a depender demais deles e a nossa fé em Deus diminuirá. E, consequentemente, ocorrerá a redução na força curativa que vem do nosso interior. Então, explicando aquela questão da balança que o mestre falou, tá? Se a minha balança está subindo pela crença nas leis da matéria, eu vou diminuindo a força curativa da vida. Então, eu tenho que inverter, tem que subir a balança da fé absoluta em Deus para que eu possa aumentar a força curativa da vida. E os remédios fazem esse papel de se tornarem um instrumento auxiliar, tá bom? Olha a orientação do mestre Masaharu Taniguchi, tá? Outra coisa importante que ele coloca aqui na página 135, prestem atenção, tá bom? Ele diz assim, golpes verbais para despertar a mente em ilusão, tá? Às vezes, estamos tão iludidos, que alguém tem que chegar e dar assim um choque, né? Um safanão, vai lá, acorda, você é filho de Deus. Então, às vezes, nós precisamos que alguém venha e faça com que a gente tenha essa reação, né? Então, ele chama de golpes verbais. Aí ele diz assim, a Seichi-no-ie ensina que o homem não é corpo carnal, não é matéria, e que a matéria não existe. O corpo não existe. O fenômeno não existe. E às vezes, ouvindo estas palavras, as pessoas que estão chegando na Seichi-no-ie, elas realmente ficam chocadas, né? Essas palavras, elas funcionam como golpes verbais para despertar a mente das pessoas que consideram o homem como um simples corpo carnal e fazê-las compreender que o homem é filho de Deus e que é uma existência espiritual, tá? A doença não existe, ou o corpo carnal não existe. Golpes verbais para despertar as pessoas que estão com a mente presa nos aspectos fenomênicos que são imperfeitos, né? Que estão manifestados no corpo e a pessoa não consegue compreender a imagem verdadeira, tá? Que o homem é o ser espiritual perfeito. Então, vamos trabalhar a nossa balança. A única balança que tem que estar acima é a fé absoluta em Deus, de que só existe o ser espiritual perfeito
o homem filho de Deus, o homem Deus, tá? Tenhamos essa compreensão que precisa ser plena, tá? Eu vou lá para a página 146, tá? Porque não vai dar tempo da gente estudar todo o capítulo. Os senhores depois peguem o livro, né? Para que estudem com maiores detalhes, tá? Todo esse estudo sobre de onde vem o poder da cura. Aí o mestre ele fala assim: a medicina não pode dispensar Deus. A medicina não pode dispensar Deus. Deus é a origem de tudo que existe de verdade. Isso quer dizer que tudo que tem existência real é proveniente de Deus. Portanto, é óbvio que a verdadeira força curativa provém de Deus. O erro dos materialistas está no fato de querer fazer tudo com a força própria, com a sua própria força, deixando Deus de lado. Os remédios, eles podem combater, neutralizar ou destruir, sim, os elementos nocivos que atacam o organismo, mas quem elimina os elementos nocivos que foram destruídos ou neutralizados pelo remédio, quem purifica o sangue e reconstitui os tecidos danificados é a força vital que se aloja em nós, que é a força de Deus, tá? A matéria, ela só pode ser movida por alguma força externa, ou seja, não pode mover-se por si mesma. É preciso que entre em ação a sabedoria de Deus que se aloja em nós, tá? Para eliminar todos esses elementos inúteis, manter os elementos necessários ou formar novas células, tá? E esses trabalhos jamais podem ser realizados pela matéria que não possui inteligência. Então, para reparar o organismo que está sendo danificado pela doença ou por substâncias venenosas, é necessário a sabedoria da vida. E esta só pode vir de Deus, que se aloja no nosso interior. Por isso, não é possível existir a medicina sem Deus, tá? Sem Deus. Nós precisamos ter essa consciência, tá? Eu estava pensando, né, nessas questões todas e eu me lembrei da minha cunhada, a preletora Patrícia Lindbeck Santos Cassimiro, que mora na cidade de Curitiba e está como preletora na Regional Paraná-Curitiba, tá? Eu trouxe um relato impressionante que aconteceu com ela, tá? E eu vou repassar para os senhores como exemplo dessa orientação do mestre, que a medicina não pode dispensar Deus. Então, ela conta aqui que ela foi aprovada como preletora em 2019, ela já está na Seitinoye há 25 anos, mas no ano de 2014 ela testou a sua fé, né, no ensinamento, ela testou a balança, como eu expliquei para vocês. Então, ela estava apresentando uma reunião da Associação Pomba Branca no núcleo Capão da Ibuia, em Curitiba, quando ela percebeu que todo o lado esquerdo do corpo estava totalmente paralisado. Assim, ela conseguiu avisar as pessoas que ela não estava se sentindo bem, e uma das dirigentes veio até ela e disse: você é filha de Deus, você é perfeita, a doença não existe. E já começaram a fazer a recitação, imagem verdadeira, harmonia e perfeição, tá?
Chamaram o SAMU, chamaram o meu irmão, José Altair Cassimiro, que também é preletor da Seite Noé em Curitiba, tá? E Deus foi tão bondoso que o José Altair chegou primeiro que o SAMU e já levou a Patrícia para o hospital mais próximo da associação local. E no caminho todo entre a Seite Noé e o hospital, a Patrícia, naquele estado que estava, ela conseguia fazer a recitação, tá? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, e agradecia, tá? Agradecendo o tempo todo. No hospital, eles conseguiram ser atendidos rapidamente e após a topografia, o diagnóstico foi AVC gravíssimo. E o médico disse que vendo o exame, esperava encontrá-la inconsciente, tá? Mas ela dizia, né? Ela disse, eu estava conversando e eu estava preocupada com o meu filho, que alguém tinha que buscar o meu filho na escola, tá? Disse que aí ela disse, deve ser por causa das orações, e o médico concordou, dizendo que com certeza era. Passei o restante daquele dia, dormi e acordei fazendo a recitação, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. No dia seguinte, para as surpresas dos médicos e dos enfermeiros, ela já tinha recuperado todos os movimentos, mesmo contrariando a gravidade mostrada pela topografia. Ela ficou 6 dias internada em observação, porque era um procedimento normal neste caso. Saindo do hospital, ela fez 3 meses de fisioterapia, considerando que era pouco tempo para a situação que ela tinha vivido, e durante as sessões de fisioterapia, ela ficava o tempo todo abençoando todas as pessoas que ali estavam e mentalizando que elas eram filhas de Deus. A recuperação foi rápida e em 2 meses a Patrícia já estava dirigindo, para vocês terem uma ideia. E no período da recuperação, ela fazia a leitura das sutras sagradas e ela lia o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, né? Que nós já falamos aqui para vocês da leitura desse livro. E ela também me contou que nesse período do internamento, ela não deixava ninguém entrar no quarto. Ela evitou a vinda dos familiares, dos amigos, disse que não queria visitas, justamente porque a preocupação dela é a vibração negativa de preocupação que vinha das pessoas, né? Então ela preferiu ficar sozinha, concentrando a mente na perfeição absoluta através do estudo do livro Você Pode Curar a Si Mesmo e a leitura das sutras sagradas, tá? Então, esse foi um treinamento que ela fez no hospital, tá? E conforme a orientação do livro Você Pode Curar a Si Mesmo, tá? Ela mentalizava, ela conversava com as células do corpo, com os músculos e afirmando que eles eram perfeitos, que as células todas eram perfeitas, que eram harmoniosas, que tudo estava funcionando de maneira perfeita. E a recuperação foi total, sem nenhuma sequela, nenhuma sequela. No ano seguinte, comecei a fazer os módulos de estudo da Seite Noé e em 2018 prestei exame para a preletora da Seite Noé e fui aprovada. Então, depois desse acontecimento, manifestou na Patrícia um sentimento de gratidão profundo pelo ensinamento da Seite Noé e ela sentiu que precisava se dedicar mais ainda e tomou a decisão de se tornar preletora da Seite Noé para que ela também pudesse ajudar ainda mais as pessoas, tá? Desde então, só tenho a agradecer a Deus, aos meus antepassados, que sei que estavam cuidando de mim naquele momento tão delicado, agradecer a todas as pessoas que oraram por mim e a este ensinamento maravilhoso
que salva vidas. Porque se eu não tivesse fé no ensinamento da Seitinoye, hoje com certeza não estaria sem nenhuma sequela e contando essa história maravilhosa para nós todos. Parabéns à preletora Patrícia, que mora em Curitiba, muito obrigado por o seu relato que está aqui ilustrando a nossa reflexão de hoje, tá bom? Parabéns. E agora, para ir fechando essa nossa reflexão, eu quero utilizar a Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, que é a última sutra, a sutra para a cura espiritual, tá? Que para quem está com alguém doente em casa, pode efetuar essa leitura da Sutra Sagrada, né, em voz alta, para a pessoa que está com uma manifestação de doença, tá bom? E aqui na página 116 da Sutra, essa é a versão tamanho grande, tá? Diz assim: não temas a doença, não temas a infelicidade, não havendo temor na mente, não haverá úlcera nem inflamação. Se destruíreis todas as ilusões da mente, desaparecerão qual sonho todas as infelicidades e doenças. Deus jamais criou tuberculose, desinteria, resfriado, tumor, nem qualquer outra doença. Doença nada mais é que projeção de ideias concebidas pelo homem em sua mente em ilusão, tá? Foi o que nós falamos aqui. A projeção da ideia da doença gravada na mente, que é jogada para o universo, que é a mente iludida, tá? Deves conscientizar a imagem verdadeira do homem, filho de Deus, onipotente, e eliminar tua ilusão mental. Quando se elimina a ilusão mental, desaparece o temor. Consequentemente, desaparecem tumores, ulcerações e inflamações. Então, manifesta-se a perfeição absoluta de Deus, tá? Absoluta de Deus. Estejam certos disso. Eu vou pular aqui porque a sutra é bem grande, tá? Depois os senhores estudem e reflitam sobre as palavras da contínua chuva de néctar da verdade. E aí na página 123, ele fala assim: também não temas a febre, ela é simples reflexo de ira, temor ou impaciência. Se afastares da mente a ira, o temor e a impaciência e recuperares a paz, a febre cederá naturalmente. O segredo para acelerar a mente está em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado. Ao agradeceres a todos os fatos, pessoas, coisas e sintomas, a paz voltará à tua mente. Então, vamos todos os dias, muito obrigado, mentalmente, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos serenando a nossa mente, mantendo a nossa mente em paz. Este é o grande segredo. A mente em paz sintoniza com as vibrações curativas de Deus, manifesta-se a força curativa de Deus. E estando a mente pacífica, manifestam-se vibrações curativas de Deus em forma de saúde, tá? Mantém, pois, a mente tranquila e conscientiza que a saúde já está em ti, tá? Perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo por todos os sentimentos, né? Que fazem com que você tenha esse sentimento de autopunição, tá? Vamos seguir aqui, porque o tempo já está acabando. Na página 128, ele diz assim na sutra: a causa da doença está na mente, sobretudo na mente em ilusão. Não te prendas à ilusão, afasta a ilusão e contempla a imagem verdadeira de tua vida, que é a própria vida de Deus, tá? Porque a história da balança, ela vai acabar, porque só vai manifestar a perfeição
absoluta. E você estará sempre, o eu, Filho de Deus, em cima, né? Em cima, manifestando a perfeição absoluta. O meio para curar as doenças consiste em harmonizar a mente. Doença gerada pela desarmonia mental, chamada ódio, cura-se quando se substitui o ódio pelo amor. Doença gerada pela desarmonia mental, chamada insatisfação, cura-se quando se substitui a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Doença gerada pela dor mental, chamada tristeza, cura-se quando se substitui a tristeza pela alegria, né? Que tal todos os dias, na sua casa, na frente do espelho, você fazer o treino do riso, tá? Que tal? Um treinamento que pode substituir toda essa tristeza e manifestar só a alegria, tá? Com certeza. Faça o treino do riso todos os dias. Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se, né? E vai rindo, 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 e todas as doenças serão curadas. Principalmente, se estás doente, deve soltar da mente a doença e amar e agradecer de forma incondicional. Ama a pátria, ama as pessoas, ama os familiares, agradeça a todas as coisas e a todos os fatos e a todas as pessoas, agradece sobretudo a teus pais. Faze sempre com alegria algo em benefício do próximo. O amor e a gratidão são os sentimentos que melhor captam as vibrações curativas da vida. Então, passem a estudar a Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade. E aqui, no final da Sutra, os senhores podem praticar uma mentalização, tá? Que diz assim: meditação para recuperar a saúde. Deus me perdoe e acolhe-me com seu imenso amor. Já estou curado. Deus me perdoe e acolhe-me com seu imenso amor. Já estou curado. Deus me perdoe e acolhe-me com seu imenso amor. Já estou curado. Faça essa mentalização durante uns 15 minutos, logo após a leitura da Sutra Sagrada ou a qualquer momento que você queira, tá bom? E conforme nós tínhamos combinado, nós vamos finalizar com a mesma prática recitativa que a preletora Patrícia fez quando foi diagnosticada com AVC. Nós fazer a prática recitativa Imagem Verdadeira, Harmonia e Perfeição. E aqui na página 155 do Manual do Orientador, tem uma pequena explicação que eu quero passar para vocês que nunca fizeram essa prática recitativa, tá? E diz assim: acreditamos que, como filhos de Deus, possuímos em nosso interior a possibilidade infinita e que nós podemos atingir o estado de absoluta liberdade com o uso controlado da palavra, tá? E por quê? Porque em cada um de nós existe a verdadeira imagem. Existe essa imagem perfeita e harmoniosa do Filho de Deus. Basta que nós passemos a reconhecê-la como existência verdadeira. Então, quando nós repetimos as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, não é o eu carnal que as pronuncia, e sim o eu divino, o eu Filho de Deus, o eu verdadeiro, que é harmonia e perfeição, tá? É esse ser que repete as palavras da mentalização, tá? A prática recitativa. Outro item importante: o meio de iluminar através de tríplice purificação do corpo, da boca e do pensamento, tá? Então,
quando a gente pensa no corpo, então, para purificar o corpo, há o ato de nós lermos os livros sagrados, o ato de oferendar o nosso trabalho físico, a prática da purificação da mente e outras práticas, tá? Quando nós falamos de purificar a boca, quanto à boca, consiste em purificar as nossas palavras faladas. E dentre as práticas que nós realizamos, existe a leitura da Sutra Sagrada em voz alta, tá? Há também um método que é uma atividade do agradecimento, que nós pronunciamos a palavra muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia e perfeição. E o pensamento. Como purificar o pensamento? Consiste em purificar a mente através das práticas da meditação e contemplação, tá? Então, tríplice purificação, tá? Corpo, boca e pensamento, tá? E agora a gente vai lá para a página 164 e nós vamos realizar essa prática, tá? De forma rápida por causa do tempo, mas na sua casa você pode repetir o quanto tempo você quiser ou você puder, tá bom? Então agora vamos todos ficar em posição de oração para que a gente possa iniciar a prática. Concentrando a nossa mente, faremos o canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dai vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Muito obrigado, muito obrigado. Seja-nos permitido iniciar a partir deste momento a recitação, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Visualizando a perfeição, tá? A pessoa que você vai oferecer a oração neste momento. Repita o nome dela mentalmente. No mundo de Deus, existe somente a perfeição, a harmonia. Não existe ninguém que esteja doente. Não existe ninguém que tenha se acidentado. Também não existe doença que possa atacar o homem, nem acidente que possa afetar o homem. No mundo de Deus, todas as coisas estão no seu devido lugar, de forma harmoniosa e perfeita. Desta forma, negamos firmemente o fenômeno e visualizamos a mente da imagem verdadeira que é harmoniosa e perfeita. Obrigado, obrigado. Ao recitarmos as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição, vamos então contemplar tão somente a imagem verdadeira da pessoa a quem você estará dedicando esta oração, visualizando o rosto saudável, sorridente, perfeito e harmonioso. Então agora vamos repetir juntos, tá? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Imagem verdadeira, harmonia, perfeição.
Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Obrigado, 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 muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Assim, nós encerramos a nossa reflexão de hoje, tá? Lembrando que vocês podem fazer essa recitação o tempo todo em casa, tá? Não tem problema, aqui foi rapidinho por causa do nosso tempo, mas esteja à vontade de efetuar essa prática recitativa em casa, tendo esse sentimento na qual nós refletimos no dia de hoje. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado, muito obrigado. Lembrando que a semana que vem eu estou aqui de volta com vocês, na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada. Já está à sua disposição o primeiro livro de receitas da história, publicado pela Seichonoye do Brasil. É a obra Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais do que um maravilhoso cardápio ricamente ilustrado, a publicação também traz apontamentos técnicos sobre uma alimentação adequada e saudável, com indicação de bons hábitos alimentares que levam a uma excelente qualidade de vida. Com pratos doces, salgados, representativos de várias culturas presentes no Brasil e cheios de significados, o menu traz de suflês a pudins, de bolos a macarrões, de saladas a sopas, tudo com imagens literalmente de dar água na boca. Separado em capítulos que são abertos por textos sobre o aspecto espiritual da alimentação e com dicas nutricionais de especialistas, o livro apresenta a importância de consumirmos produtos orgânicos e da própria região, quais são os hábitos alimentares mais adequados na infância, por que devemos evitar desperdícios e como fazer de cada refeição um momento alegre, saudável e prazeroso, além, claro, de nutritivo. Vale destacar que a maioria das receitas é vegetariana, com base no incentivo ao não consumo de carne que a Seichonoye vem promovendo em favor da construção da base de uma nova civilização, com menos fome e uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa. Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Acesse www.sni.org.br em nossa loja virtual ou de telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigada e bom apetite!